Renda fixa com risco de renda variável ou o caminho mais simples para acumular e multiplicar patrimônio? Essa é a pergunta que ninguém responde de forma honesta quando o assunto é fundos imobiliários. Chegou a hora de falar de dinheiro sem medo, sem tabu e sem preconceitos. Meu nome é Diesley, sou analista de investimentos e também consultor da UVP Capital. E hoje eu vou desmistificar de uma vez por todas os fundos imobiliários. Sim, você vai aprender não só como ganhar dinheiro com os fundos imobiliários, mas também como se perde dinheiro com eles. Porque a verdade é, tem muita gente na internet falando baboseiras, aí tem gente que está investindo errado, achando que sabe o que está fazendo e está tomando um prejuízo sem perceber. Então, se você já investe em fundos imobiliários, fique até o final porque hoje vai ter polêmica. E eu vou mostrar os erros que quase ninguém comenta e que talvez você esteja cometendo um deles. Agora, se você ainda não investe e quer começar, hoje é o dia certo, porque você vai aprender tudo o que é necessário, tudo o que você precisa saber para poder investir com sabedoria, com método e com segurança e não cair nas armadilhas do mercado e nem de falsos gurus da internet. E antes da gente continuar, eu já faço um convite, se inscreva no canal e deixe o seu like se esse conteúdo ajudar na sua jornada rumo à liberdade e à prosperidade financeira. Aperte o cinto, porque agora a gente vai entrar no mundo dos fundos imobiliários sem romantização, sem promessas milagrosas, somente a verdade. Muita gente acha que fundos imobiliários são um caminho para a renda passiva garantida. Eu já vou ser 100% honesto com você. Não existe renda garantida na Bolsa de Valores. Fundos imobiliários podem sim gerar uma renda mensal, mas isso só acontece com bons fundos, bem geridos, bem escolhidos. E para investir com inteligência, você precisa entender o que eles são de verdade. Fundos imobiliários são condomínios de investidores que compram cotas na bolsa. Basicamente, juntamos uma parte do meu dinheiro, com uma parte do seu dinheiro, com uma parte do dinheiro de outros investidores, para a gente poder levantar um alto valor. E esse dinheiro ele é usado para investir em imóveis reais ou em títulos imobiliários. E o retorno é distribuído para os cotistas. Juntos, contratamos uma empresa administradora que vai cuidar de toda a parte de estratégia, de gestão e de conservação desses ativos. Esses ativos eles vão gerar uma rentabilidade todo mês, seja por meio de aluguel ou dos juros. Então sim, é possível receber uma espécie de aluguel todo mês, mas isso não é mágica, é o resultado de ativos que geram fluxo de caixa, mas apenas bons ativos fazem isso de forma consistente. Mas antes de olhar apenas para os proventos, é essencial compreender os diferentes tipos de fundos imobiliários que existem no mercado. Hoje os fundos imobiliários eles podem ser agrupados principalmente em 4 categorias. A primeira categoria são os fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos, como por exemplo shoppings, galpões, hospitais, lajes corporativas, agências bancárias e até mesmo universidades. A renda vem do aluguel e da valorização dos imóveis. A segunda categoria são os fundos de papéis. Eles investem em títulos de renda fixa ligados ao mercado imobiliário, como por exemplo os CRIs e as LCIs. A renda vem dos juros desses papéis. A terceira categoria são os fundos de desenvolvimento, que investem na construção de novos empreendimentos imobiliários para vender no futuro. Estes fundos assumem mais risco buscando maior retorno. E por fim, temos os fundos de fundos, que investem em cotas de outros fundos imobiliários. São como uma carteira de fundos dentro de outros fundos. Cada categoria tem o seu perfil de risco e retorno, e entender isso faz toda a diferença na hora de montar uma carteira. Agora que você já entende o que são os fundos imobiliários, os principais tipos, chegou a hora de responder a pergunta que todo investidor quer ouvir. Afinal, como é que se ganha dinheiro com os fundos imobiliários? E aqui é muito importante ser direto e honesto. Existem apenas 2 formas de ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. E ambas dependem de estratégia e não de sorte. Vamos começar por aquela que muitos investidores subestimam: a valorização do preço das cotas. Quando você compra um fundo imobiliário, você está adquirindo um pedaço de um empreendimento imobiliário ou de uma carteira de títulos. Se esses ativos se tornam mais rentáveis com o tempo ou o mercado passa a enxergar mais valor neles,
o preço da cota sobe. A valorização pode acontecer quando o fundo adquire bons imóveis, com alto potencial de lucro, também quando a ocupação dos imóveis aumenta, isso quer dizer, a taxa de vacância diminui e quando os contratos são reajustados, quando a economia acelera e o mercado imobiliário se aquece, quando a Selic cai, tornando investimentos de renda mais atrativos, ou quando o fundo faz uma gestão profissional, reduzindo custos e melhorando a performance. Quando isso acontece, as cotas ganham maior atratividade e o investidor pode vender as cotas com lucro. No entanto, na venda de cotas de fundos imobiliários com lucro, o investidor precisa pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro. E isso quase ninguém te fala. Agora sim, vamos para o que tornou os fundos imobiliários famosos no Brasil: os proventos mensais. Os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% do lucro do caixa aos cotistas. E essa renda para as pessoas físicas ela é isenta de imposto de renda. Isso significa que os investidores recebem mensalmente parte dos aluguéis dos imóveis, dos juros dos títulos imobiliários ou dos lucros das operações dos fundos. A lógica é simples: quanto mais cotas você tem, maior é o valor que você recebe todos os meses. E quanto mais você reinveste os proventos, mais rápido aumenta o seu patrimônio e a sua renda. Mas aqui vai um alerta importante de forma honesta. Os proventos não são garantidos e podem diminuir quando a economia desacelera, quando há vacância, quando há inadimplência ou mudanças na Selic. Quem sabe disso, investe com inteligência. E quem entra achando que é renda fixa, acaba se decepcionando. Mas atenção! Há uma verdade que poucos entendem: fundos imobiliários não são projetados para uma explosão de crescimento. Podem até se valorizar com consistência ao longo do tempo, quando bem selecionados. E quando somamos a valorização com reinvestimento de dividendos, nasce o verdadeiro efeito bola de neve. Mas vamos entender isso com mais detalhes. Quando você compra uma ação, você está comprando um pedaço de uma empresa. A principal função de todas as empresas é a geração de lucros. Ao fim de cada ano fiscal, é feito o balanço patrimonial e é apurado qual foi o lucro do resultado, deduzindo ali todos os custos e as despesas. Parte do lucro é distribuída para os acionistas em forma de dividendos. E cada empresa tem uma política diferente para a distribuição de dividendos. Mas, no geral, a maior parte dos lucros não é distribuída, e sim reinvestida para comprar novas máquinas, gerar mais tecnologias, contratar mais funcionários e aí sim gerar mais lucros. Esse reinvestimento faz com que a função de crescimento seja a principal característica das ações, o que gera ganho de capital, isto é, quando o valor da ação cresce. Por outro lado, nos fundos imobiliários, 95% dos lucros são distribuídos todos os meses para os cotistas, em forma de proventos. O resto é utilizado ali para pagar a taxa de administração e também para fazer a conservação dos ativos. Então, não temos a figura do reinvestimento para crescer. Isto é, para que o fundo possa comprar um novo imóvel, por exemplo, é necessária a emissão de novas cotas. E caso o investidor não participe da subscrição, sua participação acionária ela acaba sendo diluída. Desta forma, o crescimento patrimonial não é a principal função dos fundos imobiliários, e sim das ações. Mas então, o que justifica então o investimento em fundos imobiliários? O ganho real com os fundos imobiliários não está em escolher a valorização ou a renda. O maior impacto financeiro vem quando você combina os dois: a valorização das cotas no longo prazo e os proventos mensais reinvestidos continuamente. Este ciclo cria uma aceleração patrimonial poderosa, totalmente alinhada à proposta dos fundos imobiliários, com estabilidade, com renda recorrente, com eficiência tributária e acumulação de patrimônio no longo prazo. No entanto, se você reinveste 100% dos proventos mensais nos próprios fundos imobiliários, você pode estar correndo um risco gigantesco. Por isso, agora vamos falar sobre como você perde dinheiro investindo apenas em fundos imobiliários. Sim, é possível perder dinheiro com fundos imobiliários, e a verdade é que a maioria dos investidores que teve prejuízo perdeu dinheiro não porque os investimentos eram ruins, mas porque não sabia o que estava fazendo.
Então eu vou te mostrar agora os erros mais comuns e como evitá-los. O primeiro erro é comprar pelo dividend yield do mês. Esse é disparado o erro que mais destrói patrimônio em fundos imobiliários. O investidor iniciante olha uma lista na internet, vê qual é o fundo que está pagando 1,2 por mês, 1,5 por mês, fica animado e compra, sem saber o porquê que aquele fundo está pagando tanto. A regra é simples. Dividend yield alto demais geralmente significa risco alto demais. Na maioria das vezes o fundo está pagando muito porque está distribuindo um lucro extraordinário que não vai se repetir, está vendendo um patrimônio para poder pagar uma renda, o que é insustentável. A cota está caindo por deterioração do fundo. Alto dividend yield não é sinal de oportunidade, pode ser um sinal de problema. Erro número 2. Investir sem olhar a qualidade dos imóveis ou dos títulos. É chocante, mas é verdadeiro. Muita gente compra fundo imobiliário sem sequer saber quais são os imóveis ou os títulos que estão dentro do fundo. E aí a pessoa descobre tarde demais que estava investindo em lajes corporativas em regiões com grandes vacâncias, shoppings com baixo fluxo de consumidores, crise de empresas com risco de inadimplência, empreendimentos em áreas com baixa demanda. FIIs são investimentos imobiliários. Localização, qualidade dos ativos e segurança dos contratos importam muito. Ignorar isso é pedir para perder dinheiro. Erro número 3. Não respeitar os ciclos da economia. Fundos imobiliários reagem à economia. Se a Selic está subindo, os fundos imobiliários tendem a cair. E se a Selic está caindo, os fundos imobiliários tendem a subir. O iniciante faz o contrário. Quando a Selic sobe, as cotas caem. Ele entra em pânico e vende com prejuízo. E quando a Selic cai, as cotas já subiram. Ele compra no topo. E aí passa a vida inteira ganhando migalhas e perdendo fortunas. Quem entende o ciclo econômico não compra manchete, compra oportunidade. Agora deixa eu te trazer tudo isso para a realidade prática. Porque teoria é importante, mas dinheiro de verdade exige interpretação de cenário. Imagine o momento atual da economia brasileira. Selic a 15% ao ano, fundos imobiliários pagando dividend yield próximo a 10%. E aqui está a pergunta que muda tudo. Se os fundos imobiliários estão pagando 10%, que é uma renda excelente, por que as cotas não estão explodindo de valorização? A resposta é simples e extremamente importante. Porque com a Selic a 15%, a renda fixa está pagando muito, com risco praticamente zero. Então, grande parte do mercado faz um movimento mais óbvio. Sai dos fundos imobiliários, que está pagando 10%, e vai para a renda fixa, que está pagando 15%. E isso reduz a demanda por fundos imobiliários. E quando a demanda cai, o preço das cotas também cai. É exatamente isso que a gente está vendo agora. Muitos fundos imobiliários negociando abaixo do valor patrimonial. Ou seja, você compra R$100 em imóveis por 85, 90, 95 reais. Mas presta atenção nisso. O dividend yield está alto não porque o fundo ficou milagrosamente mais lucrativo, mas sim porque o preço da cota caiu. E é aí que acontece um fenômeno curioso. Quando os preços estão baixos, as oportunidades estão grandes. A maioria das pessoas está com medo. Quando os preços estão altos e as oportunidades já passaram, a maioria das pessoas está animada. E é esse o comportamento emocional que destrói patrimônio. No entanto, a interpretação correta do cenário seria se a Selic está alta e os fundos imobiliários estão baratos, significa que os preços estão descontados, os dividendos estão elevados, boa margem de segurança nas suas compras, você tem potencial de valorização futura quando os juros começarem a cair. Quem entende isso realiza justamente o movimento oposto da demanda. Quando a maioria sai dos fundos imobiliários e corre para a renda fixa, tentando esperar o momento ideal, o investidor paciente aproveita para poder comprar com preços mais baixos, com dividendos mais altos e com potencial de valorização futura, porque acaba pegando esses títulos com desconto. E quando a Selic finalmente começa a cair, a renda fixa perde atratividade, o fluxo volta para os fundos imobiliários, a demanda aumenta e com isso o preço das cotas sobem.
Neste momento, quem comprou barato transforma paciência em lucro. Erro número 4. Cair em armadilha das taxas. E aqui entram dois grupos polêmicos. Os fundos de papel com taxas de administração alta e também os fundos de fundos com dupla cobrança de taxa. Começando pelos fundos de papel. Eles compram exatamente os mesmos títulos que o investidor pode comprar diretamente. E ainda assim cobram uma taxa de administração. E às vezes bem alta, para realizar algo que tecnicamente o próprio investidor poderia fazer sozinho. Isso levanta uma dúvida legítima. Faz sentido pagar por uma taxa de administração para um fundo que compra títulos que eu mesmo posso comprar diretamente? Claro que existe nesse caso o benefício da diversificação e também dos vencimentos dos títulos, que reduz ali o risco e aumenta a liquidez. Mas a questão é importante o investidor entender e avaliar até que ponto isso pode ser uma vantagem ou simplesmente um custo. E a polêmica não para aí. Os fundos de fundos, os famosos FOFs, eles adicionam uma segunda camada de taxa. O investidor paga a taxa de administração do FOF, que por sua vez investe em outros fundos imobiliários que também cobram uma taxa de administração. É taxa de administração em cima de taxa de administração. As administradoras adoram isso. Ou seja, o investidor pode acabar pagando taxa duas vezes pela mesma exposição imobiliária. Isso não torna o investimento automaticamente ruim. Os FOFs eles podem ter valor, especialmente para quem quer ter uma carteira diversificada sem estudar o mercado profundamente. Mas quem busca máxima eficiência de retorno, principalmente no longo prazo, precisa avaliar se as taxas justificam o serviço prestado. Aqui o ponto central é a consciência. Não existe certo ou errado. Existe entender o pelo qual você está pagando. Erro número 5. Investir achando que fundo imobiliário é renda fixa. Aqui está um erro emocional e não financeiro. Quando o investidor espera a estabilidade absoluta, qualquer oscilação vira frustração. E fundos imobiliários eles são mais estáveis do que as ações, mas eles também podem cair, podem reduzir os dividendos, podem enfrentar a taxa de vacância e inadimplência, podem sofrer com juros altos. Então, se um investidor está esperando um investimento que não oscila nunca, os fundos imobiliários não são a resposta. E quando a expectativa está errada, a decisão financeira quase sempre está errada também. E é justamente neste ponto que começamos a entender a importância de ter uma carteira diversificada. É natural que muitos investidores se apaixonem por uma classe de ativos ou que queiram concentrar recursos apenas naquilo que está em evidência no momento. Porém, a realidade é simples. Nem sempre o cenário econômico favorece os fundos imobiliários. Assim como nem sempre favorece as ações, ou a renda fixa, ou qualquer outro tipo de investimento. Para quem investe com foco em crescimento patrimonial, mas sem abrir mão de segurança e estabilidade a longo prazo, buscando um futuro com liberdade e prosperidade financeira, é fundamental compreender que a diversificação protege o investidor contra ciclos econômicos. Cada classe de ativos se comporta de uma forma diferente a depender da economia. Quando uma está em baixa, a outra pode estar em alta. Por isso, uma carteira diversificada tende a reduzir a volatilidade e aumentar a previsibilidade de retorno. Por isso, uma carteira diversificada tende a reduzir a volatilidade e aumentar a previsibilidade de retorno ao longo do tempo. Outro ponto essencial é o hábito de fazer aportes mensais. Somado a uma carteira bem distribuída, este comportamento permite que você aumente o seu patrimônio com consistência e os juros compostos fazem o resto do trabalho com o tempo. O famoso efeito bola de neve. Agora vamos às implicações práticas de tudo isso. E aqui entra uma das principais funções dos fundos imobiliários dentro de uma carteira diversificada e que ninguém te conta. O papel estratégico dos fundos imobiliários é ajudar a turbinar os seus aportes mensais. Imagine o seguinte exemplo. Você investe em ações, fez todo o trabalho fundamentalista, escolheu uma boa empresa, uma empresa sólida, com negócios perenes e uma boa gestão. Em um momento de crise de mercado, o preço da ação cai de 30 para 15. Aí você pensa, ótimo, agora eu posso comprar essa ação com 50% de desconto. Suponha que seu aporte mensal seja de 5 mil. Você investe tudo nessa oportunidade comprando o máximo de ações possível.
Meses depois, quando a ação volta ao patamar de R$ 30, você olha para trás e pensa: poderia ter comprado ainda mais se eu tivesse dinheiro disponível naquele momento. Mas você já tinha investido todo o seu aporte no início da queda. É exatamente aqui que entram os aportes mensais dos fundos imobiliários e é onde eles fazem a diferença. Os fundos imobiliários distribuem rendimentos regularmente. E reinvestindo esses proventos, você aumenta o seu poder de compra sem depender apenas do seu aporte, do seu salário ou da sua renda mensal. Assim, quando surge uma boa oportunidade, sejam em ações, em fundos imobiliários ou em outra classe de ativos, você tem mais capital para poder aproveitar os descontos e acelerar a construção do seu patrimônio. E o mais importante, esses proventos eles não precisam necessariamente serem reinvestidos no próprio fundo imobiliário. O objetivo é simples e transparente: utilizar os rendimentos mensais dos fundos imobiliários para reforçar sua capacidade de aproveitar as melhores oportunidades do mercado todo mês, em qualquer classe de ativos. Assim, os fundos imobiliários não são apenas uma fonte de renda passiva, eles se tornam uma peça estratégica dentro de uma carteira de investimentos, uma ferramenta de eficiência, contribuindo para a disciplina financeira, constância de aportes, crescimento patrimonial a longo prazo, com responsabilidade e segurança. Como consultor de investimentos na UVP, meu papel não é apenas indicar produtos financeiros, mas também construir estratégias personalizadas para proteger e aumentar o patrimônio de cada cliente. Trabalho com famílias e investidores de grande patrimônio e, em todos os casos, sigo a mesma premissa: cada pessoa tem objetivos, momento de vida e tolerância ao risco únicos. Da mesma forma, o portfólio precisa refletir quem é um investidor, não o modismo do mercado. Por isso, antes de definir a participação dos fundos imobiliários na carteira, analiso criteriosamente o perfil do cliente, seus objetivos de curto prazo e de longo prazo, necessidades de renda, horizontes de tempo, liquidez e sucessão familiar. Somente depois disso é feita a recomendação de alocação. E de forma bem transparente, eu compartilho uma diretriz que utilizo na gestão de grandes fortunas. Para investidores com foco em acumulação de patrimônio, que são clientes que estão construindo riqueza para o longo prazo e normalmente estão em fase de crescimento profissional e financeiro, nesses casos a alocação em fundos imobiliários tendem a ser menor, pois a prioridade é capturar oportunidades de maior valorização no mercado acionário e em outras classes de renda variável. A recomendação típica é entre 4% e 10% do patrimônio total alocado em fundos imobiliários. Essa proporção ela permite aproveitar os benefícios dos fundos imobiliários, como renda mensal e estabilidade do portfólio, sem limitar a exposição em ativos com maior potencial de crescimento no longo prazo. Já para investidores que estão em fase de transição ou usufruto do patrimônio, basicamente nesse grupo inclui clientes próximos à aposentadoria ou já vivendo de renda gerada pelos seus investimentos. Nessa etapa, a prioridade muda. Preservação do capital, estabilidade da carteira e previsibilidade de renda ganham maior importância do que expansão patrimonial acelerada. Dessa forma, a recomendação ela fica entre 15% e 20% do patrimônio total alocado em fundos imobiliários. Uma concentração maior em fundos imobiliários ajuda a garantir um fluxo de renda mensal mais constante e também a reduzir as oscilações do patrimônio sem abrir mão de retornos já atrativos no longo prazo. É importante destacar que não existe receita pronta. O percentual ideal para cada investidor depende de análises técnicas, alinhamento de expectativas e também atualização periódica da estratégia. O que realmente diferencia uma boa gestão é a capacidade de ajustar o portfólio com responsabilidade, conforme os ciclos econômicos e conforme a vida do cliente evolui. Meu compromisso é sempre o mesmo: oferecer orientação independente, ética e fundamentada com foco absoluto no interesse do investidor. Agora chegou o momento mais importante do vídeo, a parte da análise. Porque o investidor amador procura recomendações prontas, mas o investidor profissional procura critérios. E é aqui que a diferença de resultados acontece. Antes de escolher qualquer fundo imobiliário, você precisa entender uma coisa fundamental. Não existe melhor fundo imobiliário para todo mundo. Existe o melhor fundo imobiliário para os seus objetivos, para o seu perfil e para o seu momento econômico. O erro clássico
de todo investidor iniciante é procurar o fundo imobiliário do momento, o nome da moda, o fundo mais comentado. Mas investir com sabedoria não é sobre escolher um bom fundo, é sobre escolher uma carteira diversificada com os fundos certos para o seu perfil. E para isso, usamos análise fundamentalista com base em dados e não em intuição. Na minha rotina profissional, tanto nas minhas análises pessoais quanto na gestão de grandes fortunas, eu utilizo a plataforma da UVP Analítica, que reúne todos os indicadores relevantes de fundos imobiliários em uma única interface. E agora eu vou te mostrar exatamente o que um analista profissional olha antes de decidir investir. Bom, agora estou aqui na plataforma da UVP Analítica e eu vou mostrar para vocês, vou pegar um exemplo, um fundo de exemplo aqui, eu vou pegar o HGLG11. Basta digitar aqui HGLG11. Nós estamos aqui com o Patria Log aberto, o HGLG11, e o primeiro indicador que a gente olha basicamente é o Dividend Yield. Esse aqui é o Dividend Yield de 12 meses que está dando 8,25%. O Dividend Yield é a taxa de rendimento que você recebe em proventos mensais. Mas deixa eu ser totalmente honesto com você. O Dividend Yield alto demais geralmente é um sinal de risco e não de oportunidade. Ele pode indicar vacância aumentando, rendas extraordinárias que não vão se repetir, também contratos vencendo em breve, qualidade ruim dos ativos, resultado inflado artificialmente. Então, o Dividend Yield não serve para escolher o fundo, serve para confirmar se ele está pagando dentro de um patamar saudável e consistente. O segundo indicador é o preço sobre o valor patrimonial, é o famoso PVP. O PVP ele compara o preço da cota com o valor real dos imóveis do fundo. Basicamente, aqui nós temos, nesse caso, PVP de 1. Então, basicamente, você está comprando exatamente o ativo no preço do valor patrimonial. PVP abaixo de 1 significa que a cota está mais barata que o valor dos imóveis, e PVP acima de 1 significa que a cota está mais cara que o valor dos imóveis. Mas existe uma verdade que quase ninguém te conta. Comprar um FII barato não transforma automaticamente um fundo ruim em um bom negócio. Um imóvel ruim, administrado por uma gestão ruim, pode ficar barato para sempre. Por isso que o PVP nunca deve ser analisado isoladamente. Vacância física e financeira. Aqui na plataforma da UVP Analítica está aqui embaixo essa informação. Você vem descendo aqui e ele vai estar aqui embaixo, em indicadores de rentabilidade. Vacância física, neste caso aqui, ele está em 4,6% e a vacância financeira em 4,82%. Esse indicador ele mostra a quantidade de imóveis vazios ou a renda não recebida. Ele revela o risco real dos rendimentos futuros. Vacância aumentando pode ser uma possível redução de proventos. E a vacância diminuindo é igual a um cenário positivo para aumento da renda. O ideal é olhar a tendência e não apenas o número do momento. A plataforma analítica mostra a curva histórica da vacância e isso muda completamente a qualidade da análise. É só você clicar aqui nesse botãozinho, você vai ver aqui qual que é a vacância física nesse caso. Está diminuindo, olha só, tá? Chegou em níveis lá em 2020, na época da pandemia, em 15% de vacância. E depois foi diminuindo e hoje está em 4,6%. Esse aqui é a vacância física. E quando a gente olha para a vacância financeira, a gente vê também que existe ali uma diminuição, uma tendência de queda de vacância financeira para este ativo. O quarto indicador é a qualidade e a diversificação dos inquilinos. Boa localização e bons imóveis não garantem bons resultados. O que paga a renda do fundo não é o imóvel, e sim o inquilino. Então, é importante sempre analisar qual é o setor dos inquilinos, qual é a saúde financeira desses inquilinos, também o histórico de pagamentos, a qualidade e vencimento dos contratos, também a concentração por setor e por empresa. Porque se um único inquilino representa 40% ou 50% da receita de um fundo, a carteira fica exposta demais. Então é importante que se tenha vários inquilinos
para diversificar também qual é a taxa de vacância do seu fundo. Então, o que acontece? Aqui dentro da analítica, você pode chegar aqui embaixo, tem aqui algumas informações sobre o fundo. Então, aqui ó, comunicados e informes, aqui você consegue ter ali algumas informações, fatos relevantes, regulamento, enfim, vários avisos aos cotistas. Então, todos esses documentos você pode acessar aqui pela própria plataforma da UVP Analítica. Outros importantes indicadores basicamente são a alavancagem e a dívida. Então, alguns fundos tomam dívida para adquirir novos imóveis. A alavancagem saudável é excelente. A alavancagem excessiva pode destruir o valor, principalmente quando a Selic está alta. Então, o que analisamos? O quanto o fundo deve, qual é a taxa da dívida, qual é o prazo da dívida, se a dívida está bem protegida contra a inflação e juros, né? Você pode dar uma olhada aqui nos indicadores de endividamento dos fundos, olhando aqui nessa parte de indicadores de endividamento. Aqui a gente vê que do HGLG11, ele está em 11,68%. Clica aqui e abre também o gráfico para você avaliar qual que é a tendência desse endividamento. Histórico e qualidade da gestão também são indicadores fundamentais e importantes aspectos para serem considerados na análise de um fundo imobiliário. O gestor é o coração do fundo. Isso quer dizer, dois fundos com imóveis bem parecidos, eles podem ter resultados completamente diferentes, dependendo da gestão. Então eu recomendo que você entre no site do fundo e veja lá como que é a gestão, como que se comporta, qual é o histórico de resultados, qual é a estratégia e a disciplina do gestor. Enfim, tudo isso pode estar te auxiliando também na decisão de qual fundo investir. E você pode olhar qual é a localização dos imóveis aqui dentro da própria plataforma da UVP Analítica. Aqui você tem lá a lista de imóveis. Você vai ver aqui, por exemplo, esse aqui ele tem 27 ativos em 6 estados diferentes. A grande parte, 59%, em São Paulo. E aí você consegue acompanhar vários ativos, como está a taxa de vacância, quantos metros quadrados tem de área cada um dos ativos. Por exemplo, olha só, esse aqui em Minas Gerais, ele está com vacância zero, está totalmente alugado. E você pode, na hora que você clica aqui em mostrar mais, você vai ver maiores informações de onde está a localização. Você pode olhar aqui no mapa, enxergar aonde o ativo está localizado, tá? Então, dentro da nossa plataforma da UVP Analítica, você consegue ter todas as informações que você precisa para poder conhecer melhor os seus fundos. E agora há pouco a gente falou sobre diversificação de produtos financeiros e por que também não diversificar dentro da própria categoria dos fundos imobiliários. Este é um ponto extremamente importante que muitos investidores ignoram. Não bastam apenas ter fundos imobiliários, é necessário diversificar dentro desta classe. Os diferentes tipos de fundos imobiliários eles sofrem impactos distintos em cada ciclo econômico. Por exemplo, os fundos de papel eles têm ali maior sensibilidade à Selic e à inflação. Os shoppings eles estão muito ligados ao consumo e varejo. As lajes corporativas eles estão muito ligados à demanda por escritórios. Logística depende muito do e-commerce e também da produção industrial. E os residenciais dependem muito também das rendas das famílias. Já os fundos de fundos depende muito, é claro, de cada fundo que tem dentro daquele fundo. Então a qualidade de alocação e a taxa de administração é fundamental para poder decidir em que fundo você vai investir. E por falar em taxa de administração, dentro da plataforma da Analítica você também tem informação de qual que é o valor que o fundo cobra de taxa de administração. É só entrar aqui no site, você vai vir aqui embaixo, em tudo sobre HGLG, você vai ver lá taxa de administração 0,49%. Tá? Então todas as informações você consegue dentro da Analítica. Então, por fim, na hora de decidir investir ou não neste fundo, você deve se perguntar: esse fundo é bom hoje para os meus objetivos, com o cenário econômico atual e com o risco que eu estou disposto a assumir?
Depois de entender como funcionam os fundos imobiliários e os riscos e oportunidades, os critérios para selecionar os melhores ativos, surge um ponto essencial. Saber investir com inteligência exige conhecimento, método e acompanhamento. E é exatamente isso que oferecemos na UVP. Nossa proposta não é entregar dicas de investimento ou recomendações soltas, mas sim ensinar você a investir com autonomia, consciência e estratégia, tanto no Brasil quanto nos mercados globais. E para isso, convido você a acessar o meu site www.diesley.com. Lá você terá acesso ao site da UVP, onde você vai aprender a investir no Brasil e no mundo com o Raul Sena, o investidor sardinha. Eu mesmo fiz o curso e recomendo, pois além de aprender tudo o que você precisa, você ainda tem a garantia da UVP que, caso você não aprenda a investir, a UVP devolve 100% do seu dinheiro. E não é nos 7 dias, não. É ao final do curso. Você pode estudar o curso inteiro e ao final do curso, caso você não aprenda a investir, a equipe da UVP vai devolver 100% do seu dinheiro. Acesse o site agora, www.diesley.com, e clique aqui nesse botão Faça sua análise de perfil. Concluímos por aqui o nosso vídeo de hoje. E já te lembro, se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Fique também à vontade para compartilhar a sua opinião e deixar as suas dúvidas, para que elas possam ser respondidas no próximo vídeo. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.